O tempo, como um mestre sábio que é, às vezes ele nos oculta determinadas coisas para melhorar, dar uma chacoalhada e lá na frente te mostrar com mais clareza aquilo que você talvez não entendesse no momento. Ele, como mestre da sabedoria, não deixa nada para trás. É a chamada lei de causa e efeito. As coisas acontecem quando menos você espera. E se você me perguntar, Helena, do que você está falando? Eu estou falando do tempo, eu estou falando das coisas como elas são realmente, mas eu estou falando de política. Eu sou Heleno Coleta e você está no Brasil de Plantão. Desde eu te convido a se inscrever no canal, conhecer os nossos outros vídeos e deixar o teu like ou teu dislike. Nesse domingão, 15 de junho de 2025. As filas estão andando, as coisas estão acontecendo e o Brasil está navegando em águas mais claras, menos turbulentas do que há um tempo atrás. Em se tratando de política no Brasil, o que mais se ouve por aí são pessoas falando que não gostam de falar de política, de religião e nem de futebol. Mas essas mesmas pessoas que se dizem incautas em relação à política, em religião e futebol, na época da eleição, num pleito eleitoral, essas pessoas escolhem um candidato para comandar o Brasil. Estou falando a caráter de presidente da República. Em 2018, escolheram o Bolsonaro. Primeiro, claro que a mídia no Brasil, a Casa Grande, a imprensa burguesa do Brasil, eles usam muito a chamada regra de 3, tópico para um outro vídeo. Eles usam muito isso. Eles criam o caos, só um spoiler, eles criam o caos, eles apresentam uma possível solução, muito bem maquiada, muito bem arquitetada e muito mal feita, e chega lá na frente e te apresenta, olha, a solução para isso é isso, ponto. Todo mundo aceita de muito bom grado e as coisas andam. O tempo aceita e como o tempo não para, as coisas seguem. Quando o Bolsonaro se tornou presidente da República, não foi pelos seus defeitos, foi apesar dos seus muitos defeitos. Quando o Bolsonaro se tornou presidente da República, não foi por ele ser um homem bom, porque bom ele nunca foi. Ele pode ser bom para seus filhos, para seus parentes, para sua família, para os seus apaniguados. Mas para mim, nunca foi. Bolsonaro sempre foi aquilo que ele é hoje. Frouxo, covarde, um homem, como diria o padre Antônio Maria, sem coração. O Bolsonaro teve a pachorra de zombar do povo brasileiro na época da pandemia, quando, se ele é o chefe maior do Estado, se ele comanda uma nação, por comum, uma nação se espelha naquele que tem e que deve ser seguido, porque ele comanda, inclusive, as Forças Armadas. Ele é o senhor de tudo e comanda todos, porque é presidente da República, é chefe de nação. Pois muito bem, o Bolsonaro fez tudo o contrário. Quando as pessoas estavam com a fé fragmentada, quando as pessoas estavam morrendo, quando as pessoas estavam se acabando por falta e com falta de ar, o Bolsonaro fazia vídeos zombando. Quando os jornalistas perguntavam ao Bolsonaro se iria chegar a vacina e o que ele teria a dizer sobre a pandemia no Brasil, o Bolsonaro berrava e dizia, eu não sou coveiro. O Bolsonaro zombou de tudo e de todos, inclusive de você, como zombou de mim também, direto ou indiretamente. O tempo passou e ele
tentou se perpetuar no poder, seguro que os seus defeitos nunca viriam à tona, ou seja, trocando em miúdos, que ele nunca iria ficar pelado na praça, ele estava tão contente e satisfeito no cargo de presidente da República, que xingava todo mundo, maltratava a imprensa, se envolvia em tudo que é escândalo, roubava joias, porque aquelas joias que chegaram para a União, se eu sou presidente da República, eu estou representando um país, um povo. Tudo e qualquer coisa que eu receba, que se não for com dedicatória de personalíssimo, para mim, é da União. Porque eu não posso ser a primeira pessoa. Eu sou uma nação. Eu represento uma nação. Claro que o Bolsonaro ele nunca vai entender isso. O Bolsonaro nunca vai saber o que é falar na primeira pessoa, falar na segunda pessoa ou na terceira pessoa. O Bolsonaro ele sempre vai olhar para ele mesmo e vai achar que ele é o centro das atenções, que o mundo todo gira em torno dele, porque ele é burro por natureza. Não tem outro nome, eu gostaria de dar outro nome para o Bolsonaro, mas é isso mesmo. Frouxo como ele só. Na última terça-feira, quando ele tinha tempo, quando ele teve tempo de se defender no STF, naquela oitiva, naquela inquirição, frente ao Alexandre de Moraes, o homem que ele sempre xingou, fez questão de xingar, ele poderia ter se defendido de modo mais claro. Mas não, ele se humilhou, ele fez piada de mau gosto, ciente ele que a justiça chega para todos, menos para ele. E não é que a justiça chegou. A justiça chegou. A justiça sempre esteve aí. Morosa é bem verdade. Mas os trâmites têm que ser seguidos. E quando eu gravava lá atrás e dizia que o Bolsonaro estava pendurado no poste, que os ministros do STF, mesmo apesar das evidências claras, teria que deixar o Bolsonaro se desgastar e se desgastar bastante para não causar nenhum clamor público, o mesmo clamor que o Bolsonaro queria na época dos acampamentos golpistas, que o Bolsonaro queria que as pessoas fossem para as ruas, queria que o presidente Lula tivesse chamado uma GLO, garantia da lei e da ordem. É ali, quando um presidente da República chama uma GLO, garantia da lei e da ordem, ele chama todas as forças para a rua. Ali era a porta aberta para se instalar o golpe de Estado, porque era tudo arquitetado, foi tudo arquitetado. Não pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre foi burro e vai continuar sendo. Era tudo que ele queria, mas ele estava em Orlando, na Flórida, e as pessoas sendo usadas como bucha de canhão, as pessoas passando fome, as pessoas usando banheiro químico, as pessoas sem tomar banho, muitos homens perderam seus casamentos, muitas mulheres abandonaram seus filhos e seu esposo. Aquele caso da Débora que pintou a estátua, aquilo ali não foi nada. Pega a capivara daquela mulher lá, veja o histórico dela. Veja a Fátima de Santa Catarina, aquela que cagou no STF. Ainda bem que ela cagou no ponto físico. O Bolsonaro, ele parece aquele peixe chamado Nomeimon, que ele caga pela boca. Cada vez que o Bolsonaro se dirige a alguém, ele está cagando por a boca. Nada de higiene vernacular existe no Bolsonaro. O Bolsonaro representa aquilo que é de mais ruim. Claro que apaixonado pelo poder e pelo dinheiro, ficou muito rico na política, usou a política como um cabide para ficar rico, colocou seus filhos, todos eles, na política como profissão de fé. E colocou muitas outras pessoas também. E voltando ao ponto de que ele teria que se defender, ele teria que mostrar pelo menos hombridade, teria que mostrar para o povo, pelo menos aquelas pessoas que estão presas em Brasília, que ele não teve intenção de prejudicá-las. Ele poderia ter tido mais respeito, mas ele fez tudo o contrário. Ele riu para o Xandão com aquele sorriso horroroso que ele tem. Ele fez piada de mau gosto, chamou o Xandão para ser ministro dele, para ser vice dele.
Aquilo para os bolsonaristas mais ferrenhos, aquilo é a morte. Eles não aceitam isso. Por mais que eles sejam incautos também, aquilo é a morte para eles. Porque o que você espera do seu chefe? O que você espera daquela pessoa que você admira? No mínimo respeito, educação, boa vontade e um trato refinado. O que nunca fez parte do cardápio do Bolsonaro. Tratar as pessoas de modo refinado? Não, 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 não. Quando o Bolsonaro elogia uma pessoa, você pode ter certeza, atrás desse elogio vem um bombardeio, que seja com a piada de mau gosto, que seja com uma pergunta no momento oportuno, ou algo dessa natureza. Ele até pode pedir alguma coisa em troca a essa pessoa. Vocês lembram do Hélio Negrão? Como que o Bolsonaro se reportava a ele? Você lembra como o Bolsonaro, certa ocasião, perguntou para um senhor de cor negra, fortinho, assim, gordo? O Bolsonaro, ao invés de ficar na dele, quietinho, agir como um chefe de Estado, olhou para o homem e perguntou quantas arrobas ele pesava, gente. Então, o que o Bolsonaro é hoje, ele sempre foi lá atrás. Ele não irá continuar sendo porque ele está na antessala da prisão. E ele sabe que será preso. Ele sabe que já está condenado. Também falei ontem no vídeo, apenas não saiu a sentença do Bolsonaro, dizendo: o senhor ficará recluso por tanto tempo, uma vez que o senhor está penado em 40 anos de prisão. Cumprirá 1/3 da pena por bom comportamento. Com 7, 8 anos, você sai. Ao invés de Bolsonaro encarar tudo isso como algo comum, porque todos os processos na vida do ser humano acaba sendo, para esse conceito chamado tempo, acaba sendo tudo muito natural. Porque, como eu falei no começo do vídeo, o tempo não para. O tempo, ele não te ignora, mas ele também não para saber se você está com uma dor, se você está precisando de alguma coisa, se você está rindo, se você está chorando. O tempo apenas passa, ele vai. E o Bolsonaro sabe de tudo isso. Mas o pior de tudo é que as pessoas votaram nele sabendo. Essas mesmas pessoas que odeiam a Rede Globo de televisão são as mesmas pessoas que se informam através da Rede Globo de televisão. São as mesmas pessoas que veem notícias nos jornalões. E nós sabemos muito bem que a mídia brasileira, ela não reza a cartilha da verdade. Não à toa, na televisão brasileira como um todo, nos jornalões brasileiros como um todo, em caráter de jornalismo, eles mostram sangue, desgraça o tempo todo. Nas novelas brasileiras, eles mostram cenas de luxúria, de lascívia, de lubricidade o tempo inteiro. Tudo isso para te distrair e para me distrair também. Então, nesse palco gigantesco chamado Brasil, nós tivemos um grande palhaço. E o palhaço chama-se Jair Messias Bolsonaro, que será preso muito em breve. Eu sou Heleno Culeto e você está no Brasil de Plantão. Se inscreve aí e a gente volta.